Olá, queridos. Hoje vamos estar fechando as considerações sobre a carta aos Hebreus, falando sobre que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Há promessas em toda a palavra de Deus falando sobre isso, sobre o novo céu, uma nova terra, a promessa de restauração, onde o Senhor promete aos seus filhos, a todos aqueles que amarem a sua vinda, um novo céu e uma nova terra. No último estudo que nós fizemos, uma breve meditação sobre Hebreus, capítulo 11, falamos sobre os heróis da fé, os exemplos tirados do Antigo Testamento. E logo na sequência, capítulo 12, eu quero chamar você para a reflexão, onde o apóstolo ele nos desafia a imitarmos o exemplo de Cristo e perseverar em meio às provações, às dificuldades, às adversidades, sabendo que temos algo muito maior a alcançar. Ele diz assim, portanto, também nós, aplicando a ele, mas também queremos parafrasear e trazer para nós também aqui, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, quem sabe aquelas que nós acabamos de ler no estudo anterior, de Hebreus 11, todas aquelas pessoas que venceram pela fé, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, que a cada dia, quem sabe o pecado com as suas seduções está procurando a nos atrair, nos desembaraçar disso. Corramos com perseverança, correr, mas correr com perseverança, a carreira que nos está proposta, aquilo que o Senhor propôs para você e para mim, a carreira, a corrida da fé. Olhando firmemente para o autor, não é olhando para o pastor, para o professor, para o líder, para o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o filho, não, olhando para o autor e consumador da fé. Quem é ele? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra, à direita do trono da majestade. Ele diz ainda, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então esse é o apelo inicial, nós, eu, você, que temos uma tão grande nuvem de testemunhas, exemplos, e o mais importante dele, Cristo, olhando para ele, o autor e consumador de nossa fé. Diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, dia a dia. O apóstolo ainda, no capítulo 13 dessa carta, versículo 14, ele diz o porquê temos que estar atentos a isso. Permanecer, correr com perseverança. Ele diz assim que, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, buscamos a futura. Por mais que tenha havido grandes civilizações, potências mundiais no passado, como os egípcios, os mesopotâmios, Babilônia, os medos e Pérsia, Grécia, Roma, Império, depois a Europa, países hoje como Estados Unidos, Rússia, China, estou trazendo para nossos dias, mas a profecia diz que não, na verdade, não temos aqui cidade permanente, por mais poderosa que seja, por mais bela, esse brilho passará. Mas nós buscamos aqui há de vir. O Senhor tem proposto já um reset, um novo começo, um reinício, onde ele diz que fará novas todas as coisas. E ele quer que você e eu estejamos ali. Ele nos incluiu nos seus planos. Ele diz uma promessa em Jeremias, eu bem sei quais são os pensamentos que penso a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E ele mais ainda, de longe ainda me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com amorável benignidade eu te atraí. Então Deus tem feito tudo para resgatar a você e a mim e fazer com que estejamos ali, nesse novo céu, nessa cidade, que essa sim será permanente. Mas o Senhor não nos forçará a estar ali. É preciso aceitar, é preciso querer. O capítulo 12 ainda, o versículo 14, ele nos exorta a paz, a pureza, a santificação, porque sem essa ninguém verá o Senhor. Nós temos a oportunidade de conhecer a palavra, sermos justificados no ato do batismo, sermos lavados ali, um símbolo da lavagem pela palavra,
nascer da água e do Espírito, e aí precisa um processo de santificação. Ele diz assim, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz, eu devo ter paz com todas as pessoas, mas eu preciso também ser santificado dia a dia, através do estudo da palavra, da oração, da comunhão, do serviço. Santificados e seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem como você ver o Senhor, poder estar de pé naquele dia se não houver santificação na sua e na minha vida. Ele fala ainda, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. E ele faz ainda um apelo para você e para mim neste dia. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, por um prato de comida, vendeu o seu direito à primogenitura. E ele diz aqui que, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Isso está em Hebreus capítulo 12, versículo 14 a 17. Mesmo tentando depois recuperar, ele foi rejeitado e não alcançou. Negligenciou as oportunidades, o tempo oportuno. Por isso foi feito o apelo nas reflexões que fizemos, a chegarmos com confiança ao trono da graça, onde temos um sumo sacerdote que não venha compadecer de nossas fraquezas, um que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, e que te entende, que me entende e que pode nos socorrer. Tem capacidade para isso, foi designado para isso. O capítulo 10, ainda, a partir do versículo 25, ele fala, nos aconselha a não deixar de congregar, como é costume de alguns, antes façando admoestações, quanto mais quando vedes que este dia se aproxima. E o congregar aqui não quer dizer que você tenha que estar em um grande templo, né, como os próprios israelitas no passado, alguns confiavam na arca do Senhor, né, porque ia para a batalha e tinha que levar a arca do Senhor, mas foram vencidos e a arca foi tomada porque não estava em harmonia com o Senhor, ou os outros dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, e não resolveria o problema só estar no templo do Senhor. Aliás, o templo foi destruído, eles tiveram que começar a estabelecer uma nova modalidade, as sinagogas, mas mesmo assim, quando Cristo foi traído pelos próprios, pelos seus, depois os discípulos também negados, renegados, onde diz que era impugnada aquela crença, que crer que Cristo era o Messias, aquele que veio para os seus rejeitaram, eles foram perseguidos de cidade em cidade. Eles habitavam ou congregavam, quem sabe, em igrejas lares. Muitas vezes, nas cartas é mencionado isso, na igreja que está em sua casa. Grupos pequenos, na escola de um certo tirano, à beira de um rio, em algum salão improvisado, porque diz a palavra, tiver 2 ou mais em meu nome, ali estou no meio. O mais importante é que a tua casa seja uma igreja lar, a minha casa, a nossa casa, isso é o mais interessante. Não é simplesmente grandes templos que vai fazer a diferença, porque, aliás, de fato, diz que os céus, a terra, não é o suficiente para conter o Senhor. Diz que Ele quer morar em nós, em espírito. Diz que o próprio Cristo fez menção disso. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Somos santuário do Espírito de Deus para que Deus viva em nós, em espírito. E ele fala aqui, fechando nossas considerações sobre cidade permanente, a santificação, não sermos negligentes. Temos falado muito nessa carta, porque, aliás, o povo de Israel, como nação, foram negligentes. Não foram passados por altos como indivíduos, mas como privilégio, sim. E a mensagem era, a vontade de Deus, que ela fosse extensiva desde o princípio a todas as nações. Ele diz que a minha casa era chamada casa de oração para todos os povos. Mas ele fala o seguinte, porque se vivemos ou vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então a diferença está em eu não conhecer ou eu ter o pleno conhecimento e eu negar, eu rejeitar, eu não querer, eu endurecer meu coração. Ele diz, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários.
Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E aqui eu quero estar abrindo um parênteses, porque muitas pessoas, infelizmente, não estou falando como crítica, mas até mesmo líderes pregadores, detonam em relação ao Antigo Testamento. Estamos no tempo da graça, isso, daquilo, porque aquele tempo era um tempo duro, que não sei o que. Aqui está dizendo o seguinte, que morrem sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, os mandamentos, as orientações. Agora ele faz uma pergunta de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então será que vai ser menos culpado? Será que seremos menos culpados? E alguns dizem assim, olha, nós estamos no tempo da graça, não no tempo da lei. Seremos muito mais culpados. Que, aliás, no livro Atos dos Apóstolos, já fiz um tema sobre isso. O apóstolo Pedro, ele entende e ele fala que cremos que somos salvos pela graça como eles o foram. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de nós, não vem de mim, não vem de você, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Então diz aqui bem claro que seremos muito mais culpados por toda a luz. Por isso que ele fala, eu comecei o capítulo 12 falando, ora, vós que estáis rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, tudo a luz acumulada dos tempos, desde a criação, em cada geração, em cada época. Até mesmo nos propomos, fizemos isso, estamos concluindo um apanhado geral dos principais temas, desde a queda de Lúcifer, a criação, a queda, os principais personagens, acontecimentos do Antigo e Novo Testamento, para que, caso queiramos, tenhamos ali mensagens breves, diretas, que nos levam a questionar, a me questionar primeiramente, e a buscar no Senhor a luz e o conhecimento. E eu quero fechar dizendo o seguinte, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, uma coisa é certa, haverá o tempo do acerto de contas. Ninguém poderá dizer que não teve o conhecimento. Deus fará com que a luz do Evangelho brilhe a todas as pessoas, até os confins da terra, para que possam compreender, entender qual é a vontade do Senhor, qual é o propósito do Senhor, para que tenha luz suficiente para tomar a decisão e não ficar simplesmente dependendo de luz que outros lançam, mas aquilo que a palavra do Senhor tem reservado. Nosso próximo estudo, já fechamos as considerações sobre as cartas do apóstolo Paulo. Vamos entrar nas cartas universais, falando sobre a carta de Tiago, a carta escrita por Tiago. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus, amorável Pai, graças te damos pelo cuidado, proteção, pelas bênçãos recebidas, pela vida, e rogamos a unção do Teu Espírito na nossa vida. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça, te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.